homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que a compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Esse é um trecho do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Sejam muito bem-vindos ao Pode Evoluir, voltando para a nossa segunda temporada, e já venho trazendo uma notícia para vocês não ficarem tristes, que nosso querido Jonas, que não está aqui hoje, ele estará ainda na nossa temporada, ele só não estará agora nos nossos primeiros episódios, que são esses episódios especiais. Então, eu me chamo Ana Karenina e seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Pode Evoluir da segunda temporada. E estamos aqui com um convidado mais que especial, com o nosso querido Geraldo Campetti. O Geraldo Campetti é bibliotecário, editor, autor, apresentador da FEB TV, palestrante espírita e atualmente faz parte da equipe da Federação Espírita Brasileira como vice-presidente da área de divulgação da doutrina espírita. Então, seja muito bem-vindo, Geraldo Campetti. Estamos muito felizes de receber você aqui. Oh, que satisfação, Ana Karenina. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando deste primeiro episódio, né, da segunda temporada do Pode Evoluir. É tão bonito esse título sugestivo, né? Agradeço muito e espero que o nosso bate-papo seja bastante instrutivo, também consolador a todos aqueles que vão estar acompanhando. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, Geraldo. E ele está aqui hoje para falar de uma temática muito importante e que eu tenho certeza que vai ser de muito interesse de você que está aí nos escutando ou nos vendo, que é a vida no mundo espiritual, né? Temos aí muitas dúvidas sobre essa temática. E, Geraldo, eu já vou começar introduzindo com a nossa primeira pergunta, que pode ser óbvia para muitos espíritas, mas tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida, que é: como é a vida depois da morte? Porque tem muitas pessoas que falam, né, que quando a gente morre ou desencarna, a gente vai para o céu ou para o inferno, né? O que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Então, é tão interessante, né, porque é uma dúvida perfeitamente natural e não há nenhuma pergunta que a gente possa dizer que não cabe, porque todas as perguntas cabem, não é? Desde que há um interesse, há uma procura, né, uma resposta, buscar entender alguma coisa que a gente ainda não conhece. Então é perfeitamente compreensível e toda pergunta nesse contexto é válida. E é então uma dúvida natural nessa questão do céu, do inferno, do purgatório, né, do umbral, enfim, que situação é essa que a gente vive? E a gente aprende no Espiritismo, até mesmo, né, no Céu e Inferno, no livro Obras Póstumas, quando fala das alternativas da humanidade, a gente pensa assim, olha, os pensadores religiosos, né, cientistas, aqueles que estão vinculados, né, ao indivíduo, à procura, né, do estado de bem-estar mesmo, psicólogos, educadores, humanistas, enfim, até materialistas, né, a gente vai vendo há diversas concepções sobre o que virá, o que vai acontecer, como é que vai ser o nosso futuro. Então, alguns acreditam que não vai ter nada. Na verdade, a gente morre, acabou, vai embora e, olha,
deixa de existir, não é? Que é uma perspectiva materialista, do chamado niilismo. Se acredita no nada, não vai ter nada depois da chamada morte. Existe uma perspectiva que é aquela que quando a gente morre, né, a gente vai ficar numa situação como que se fosse assim, né, uma gota que vai cair no oceano, né? Então você vive, mas deixa de ser quem você é. Né? Essa é uma ideia um pouco do panteísmo, é como se você juntasse a um todo e deixasse de ser o indivíduo que você é. Tem aquela perspectiva de que quando a gente morre, você fica dormindo durante um tempo grande, né? Depois vem Jesus e vai lhe acordar e vai dizer se vai para um lado ou vai para o outro, não é? Se vai ascender ou se vai descer, não é? Existe aquela ideia do céu e do inferno, como se o céu fosse alguma coisa elevada, a pessoa que merece o céu vai ficar numa beatitude contemplativa, e a pessoa que vai para o inferno, né, vai ser condenada eternamente. E aí essa concepção ela ficou tão assim radical, Ana, que criaram um elemento intermediário que foi o purgatório, né? Que você fica lá mais ou menos como aquela outra concepção, que você fica aguardando um julgamento para ver se você vai ascender ao céu ou vai descer aos infernos, né? E existe a concepção da imortalidade da alma, que é a visão espírita, de que nós morremos apenas no corpo. O corpo morre, o corpo cumpre a sua tarefa, a sua função, né, como um veículo, como uma vestimenta, né, como um sistema que nos atendeu durante aquela vida material, digamos assim, mas depois ele, já não tendo mais nenhum valor, no caso por ter cumprido a sua tarefa, ele perece e vai nas transformações da natureza. Né? Mas nós, em essência, que somos o espírito, somos imortais. Então a gente continua vivo, conserva-se a individualidade tal qual nós somos, não é? E ainda temos a possibilidade de continuar vivos para sempre, porque nunca morremos. Essa é a concepção do Espiritismo, que a gente vai ter do outro lado da vida, a vida que é verdadeira, que é a nossa pátria real, que é o mundo espiritual. Aqui na Terra nós temos a existência, que é passageira, transitória, nós ficamos aqui durante um tempo, depois a gente retorna. A gente veio do plano espiritual, vai retornar ao plano espiritual. E aqui na Terra a gente aproveita também para evoluir. A gente pode evoluir no plano espiritual? Pode, mas a existência física nos dá aquelas provas, né? Para a gente apresentar testemunhos, fica, digamos assim, mais condizente para a gente poder dizer, olha, eu estou aqui enfrentando as provas, estou me esforçando e vou seguir em frente, né? E o que diz a doutrina espírita? Aqui do outro lado a gente vai encontrar exatamente aquilo que a gente plantou. Ou seja, ninguém vai receber o que não merece. Então, o céu e o inferno, nessa concepção, é um estado íntimo, seja de sentimento, não é? Seja de consciência, seja um estado psíquico que a gente vai ter. Por isso que o céu e o inferno, aonde a gente for, onde nós estivermos, nós levamos e apresentamos esse céu e inferno, porque ele não está fora, ele está dentro de nós. É esse estado consciencial, muitas vezes num estado, por exemplo, de desequilíbrio, de perturbação, de confusão, e outras vezes a gente já está mais lúcido, está mais assim, digamos, né, ciente das questões. E que a doutrina espírita faz conosco é preparar a gente para que a gente possa conhecer essa realidade, se preparar desde, né, a nossa existência aqui na Terra para essa vida espiritual que é imortal. A imortalidade, Ana, faz toda a diferença. Então, o que é a vida espiritual? É a própria essência da nossa existência. Nós existimos e continuaremos existindo, porque nós temos uma única vida, que é a vida do Espírito, que é imortal. Agora, nós temos várias existências que são sucessivas, chamadas reencarnações, que é uma lei natural, que também é um princípio da doutrina espírita, né? Que todos nós nascemos e renascemos várias vezes, para poder aprender, para poder evoluir. Mas no plano espiritual, é a nossa verdadeira pátria. De lá a gente veio, para lá a gente vai voltar. E vamos ser quem nós somos. Vamos sofrer ou vamos ser felizes, estaremos bem ou mal, felizes ou sofredores, a depender exatamente da nossa condição, do nosso estado. E isso é uma questão de meritocracia. Não é punição nem castigo de Deus, mas é oportunidade de evolução, porque cada um vai receber segundo as suas próprias obras. Perfeito. Eu não sei para você, Geraldo, mas quando eu descobri sobre o mundo espiritual, desperta muitas dúvidas, né? O que a gente vai encontrar, como é que vai ser, quem que a gente vai encontrar. Exato. Mas uma das coisas que eu gostaria de perguntar, né, o que é que define para onde a gente vai? Né? Porque a gente tem um plano espiritual, mas a gente sabe que existem
né, várias localidades, vários contextos, né, que a gente, enquanto espírito, pode se encontrar. E o que que define para onde é que a gente vai, né? A principal definição vai se dar não necessariamente pelo que você tem, mas pelo que você é. Então não adianta eu ter, por exemplo, posses, propriedades, riquezas, as questões materiais. Nem vai ser assim definida pela minha posição social. Por exemplo, eu sou uma pessoa importante, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem uma grande responsabilidade profissional. Não necessariamente vai ser definido por isso. Não vai ser definido, por exemplo, né, pela riqueza ou pela pobreza, nem pela condição social, nem vai ser definido, por exemplo, pelo status que eu tenho aqui na Terra. Não é o ter, é o ser. Às vezes uma pessoa que ela praticamente tem pouquíssima coisa, não tem nada aqui, quando chega do outro lado da vida, na imortalidade mesmo, a gente vai ver que essa pessoa anônima, sabe assim, esquecida, ninguém dava nada para ela, essa pessoa vai ter uma condição evolutiva muito melhor do que às vezes um indivíduo que foi famoso, que foi naquela coisa toda, mas ele não empregou para o bem. Então o que vai nos garantir, né, a posição que a gente vai ocupar, a situação que a gente vai se encontrar, o destino que nos reserva é o bem que a gente faz. É o exercício dos valores, notadamente da humildade e da caridade, que é o amor em ação, que Jesus nos exemplificou e nos ensinou. Jesus, o nosso mestre e Senhor, nosso guia e modelo, ele primeiro exemplifica, porque ele dá o testemunho. A simbologia do nascimento, por exemplo, na manjedoura, né, é o maior exemplo de humildade que a gente poderia ter. Verdade. Ele poderia ter tudo, ele escolhe nascer onde tem nada, entre os animais ali na natureza, não é, Ana? Uma coisa tão assim, porque ele queria já trazer o testemunho, mesmo como criança ali nascendo, olha que coisa linda, né? Já dá essa autoridade no sentido moral de que a gente não deve confundir as coisas. Não é que a riqueza, as posses sejam coisas ruins, mas a gente deve fazer um excelente uso, né, desses recursos em benefício social. Não é só uma coisa para nós egoisticamente, mas é para o coletivo, é para o social. Aí vai fazer diferença. Então, o emprego dos recursos que estão à minha disposição. Eu não sou dono, eu sou usufrutuário. Então, eu não tenho uma posse, eu apenas tenho temporariamente a possibilidade de fazer um uso daquilo que pode ser me retirado a qualquer momento. Eu posso ter agora e não ter depois. Eu vou ter efetivamente de meu apenas aquilo que eu sou. E o que a gente aprende com a matemática evangélica, Ana? O oposto do que a gente aprende com a matemática materialista. Que aqui no mundo material, quanto mais você acumula, mais você tem. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas, tenho um carro, 2 carros, 3 carros, eu vou acumulando, né? Aquela riqueza material. Assim, espiritualmente é o oposto. Quanto eu mais dou, mais eu tenho. Não é que a gente vai ser irresponsável sair doando tudo assim aleatoriamente, tem que ter bom senso, né, para fazer a caridade também. Mas é no sentido de que quanto mais a gente expressa o amor é essa capacidade linda, é praticamente mágica que a gente poderia dizer, de que quanto mais a gente ama, mais a gente tem amor, né, para amar. Quanto mais a gente doa, mais nós temos recursos para doar. Então, é nesse sentido essa riqueza. Isso é que vai fazer diferença. O bem que a gente pode fazer e deve fazer. Emmanuel diz para nós que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. Isso já falando aqui da Terra, falando do plano espiritual, inclusive. Sim. Porque quando a gente chegar do outro lado, Ana, não vai perguntar, olha, quem foi você? Que personalidade? Né? O que você tinha lá? Propriedades, não é isso? Posição social, nada disso. Vai perguntar o seguinte, meu amigo, o que você fez? No seu currículo vitae aqui espiritual, nós vamos estar vendo valores, não vamos estar vendo bens transitórios, mas são valores perenes, são aqueles valores imortais que ninguém consegue tirar de nós. E o que é isso? É a inteligência, o conhecimento, fruto do esforço, da dedicação, da perseverança. É a nossa fé que não é mera crença, é além de esperança, é também a certeza da gente alcançar aquilo que a gente quer. Então a gente tem a alimentação dessa fé constante, mesmo que ela seja pequenina. Isso tudo são valores nossos, valores espirituais que a gente leva aonde for, onde nós tivermos. Paciência, tolerância, a benevolência, o perdão, essas virtudes todas. Assim também, Ana, coisas que não são tão boas.
A gente leva o orgulho, o egoísmo, a nossa ambição, a nossa vaidade. Isso tudo a gente leva porque está dentro de nós. Por isso que o que a gente vai encontrar do outro lado é exatamente aquilo que nós estamos plantando, aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Por isso o estado de sofrimento ou um estado de maior alívio, um estado de angústia, de aflição, ou às vezes um estado de bem-estar, né? Que eu me sinto assim, pelo menos com a consciência aliviada de que se eu não fiz tudo, eu fiz o melhor que eu pude. Então você tem a consciência do dever cumprido. Essa caridade, que é o amor em ação, é aproveitar toda oportunidade, empregando bem o tempo em benefício daqueles que conosco convivem. Isso é que vai garantir o nosso estado no plano espiritual e dizer para onde a gente vai. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que semear a felicidade em todos os cantos. E muitas vezes a gente quer estar no melhor lugar, né? Das melhores condições, mas muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que precisa ser feito para estar nessa melhor condição, né? A gente quer simplesmente que Deus nos dê tudo. Um prêmio, né, Ana? Veja, a lei é de meritocracia. Isso que o Espiritismo ensina para nós como um princípio natural, que faz parte da lei divina e é um dos princípios, né, do Espiritismo, a chamada lei de causa e efeito, que ela diz no preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Então eu preciso fazer por merecer. Eu não vou receber algo de graça, Deus achou eu bonitinho, me privilegia, ou não gostou de mim, ele me castiga. Não tem isso. Deus, ele é justo e é bondoso. Por isso que ele é soberanamente justo e bom. A justiça de Deus é boa e a sua bondade é justa. E isso é maravilhoso. Então ele não vai premiar ou vai castigar. Ele vai, de fato, ofertar a oportunidade a todos e cada um vai receber segundo os seus méritos. Está aí a lei de causa e efeito funcionando. Perfeito. E tem uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber, né? E que a doutrina espírita nos traz de uma forma muito consoladora, que é sobre quando a gente desencarna, né? Será que a gente vai encontrar todos os nossos familiares? O que acontece quando a gente chega lá? Será que alguém vai nos receber? Será que eu vou, né, voltar a ver aquela minha avó que desencarnou, aquele meu pai, né, aquele meu irmão, aquele meu amigo? Olha, Ana, tem um livro que é de Allan Kardec, que faz parte do que a gente chama Pentateuco Kardeciano, né? Porque são 5 livros fundamentais no Espiritismo. E os livros são de Allan Kardec, porque foi ele quem organizou, né? Ele quem compilou, ele quem sistematizou. Por isso que ele é chamado codificador, não fundador, né? Porque o Espiritismo não é uma seita, é uma doutrina, ela é a doutrina dos Espíritos, mas precisou, evidentemente, desse instrumento, desse intermediário, que foi Allan Kardec, para poder materializar a doutrina espírita entre nós, a doutrina que é de origem dos espíritos superiores. E ele fez isso através de 5 livros fundamentais: o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que você citou, não é? E a Gênese. E veja que interessante, do Livro dos Espíritos, que é o primeiro, que tem 4 partes, originaram-se os outros 4. Então, no próprio Livro dos Espíritos já tinha a base para o desenvolvimento dos outros 4 livros, que formaram no total 5, né? Da segunda parte veio o Livro dos Médiuns, da terceira o Evangelho segundo o Espiritismo, da quarta o Céu e o Inferno, e da primeira foi a Gênese, né? Que foi o último a ser publicado. Então, veja, a pergunta que você faz é perfeitamente compreensível, que é uma dúvida que a gente tem, porque Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele vai dizer para nós que é perfeitamente assim compreensível, aceitável e até justo que as pessoas tenham curiosidade e desejo de se comunicar com aqueles entes queridos que partiram para o plano espiritual. Aqueles que desencarnaram, que morreram, como a gente fala assim, já estão lá no céu, no inferno, onde é que estão? Gostaria de comunicarmos com eles. A gente sabe que estão no plano espiritual, né? É possível essa comunicação. Kardec fala que é perfeitamente natural o desejo, mas ele coloca, para a gente adentrar neste mundo que é desconhecido, é preciso estudá-lo, ter condições, preparação, para você não entrar num terreno, né, escuro que você não consegue enxergar, ou estar diante de uma porta fechada que você não consegue abrir. O Espiritismo é essa luz que nos faculta caminhar com segurança.
que a gente vai estudar, vai ter o conhecimento e vai saber para onde vai. E Kardec dá todas essas informações para nós no Livro dos Médiuns. Já no livro principal, que é o Livro dos Espíritos, ele já teria falado para nós nos princípios fundamentais mesmo que a alma é imortal, nós somos imortais. Ora, se a gente não morre, a gente vai para algum lugar que a gente falou que é o plano espiritual. E aí como é que fica, né? A nossa situação, a nossa condição, a gente encontra ou não entes queridos, né? Familiares, parentes, amigos, companheiros, enfim, aqueles que a gente conheceu. E é interessante, Ana, que tem um livro chamado A Crise da Morte, foi escrito por Ernesto Bosano, um italiano, que era acadêmico, ele fazia no início do século XX, fazia pesquisas mesmo, pesquisas acadêmicas, pesquisas em documentos, experiências, e publicava chamadas monografias. Essas monografias eram uma espécie assim, de textos que eram publicados, no caso no original italiano, e depois foram traduzidos para vários idiomas, inclusive o português. O A Crise da Morte, na edição que a gente tem publicado pela Federação Espírita Brasileira, são 17 casos que ele estuda de matérias que foram publicadas em jornais ingleses e americanos que traziam, Ana, publicações de comunicações além-túmulo. Olha que coisa impressionante, no início do século, no final do século XIX e início do século XX. Eram publicados ali em jornais ingleses e americanos, ele pega mais os jornais ingleses, era comum. Então alguém, por exemplo, desencarnava tal, e o espírito se comunicava através de um médium, e aquilo era publicado, aquela comunicação, no jornal. Havia coluna sobre esse assunto. Então o que ele faz? Ele cataloga essas mensagens, faz um estudo comparativo das situações que são semelhantes e daquelas que são específicas. Então ele encontrou várias, digamos, similaridades, vários pontos em comum de vários espíritos comunicados por vários médiuns em vários lugares diferentes. Ele encontra pontos comuns e pontos distintos. Dentre os pontos comuns é exatamente o encontro com aqueles que nos são amados. Então a gente vai ao desencarnar em momento certo, diante da programação, da nossa possibilidade, da nossa condição, nós vamos reencontrar alguns entes queridos. Pode ser os pais, pode ser avós, bisavós, né? Pode ser eventualmente filhos, a depender do contexto, da necessidade e do merecimento de cada um. Então existe sim essa perspectiva desse encontro com os nossos entes queridos, o que é fator de consolação, porque a gente não está sozinho. Meu papaizinho desencarnou, fez 5 anos já, foi em 13 de julho de 2019. E há 2 médiuns na Federação Espírita Brasileira que apresentaram o testemunho, cada um à sua maneira, sem saber que uma tinha falado, e a mesma coisa foi colocada, que o meu papaizinho, uma das funções dele no plano espiritual é acolher as pessoas que chegam, né, que desencarnam, e que de certa maneira pertenceram ou pertencem ao nosso vínculo, digamos, de relação. Não necessariamente um consanguíneo, parente consanguíneo, familiar, mas um amigo, sabe, assim, do círculo, né, de companheirismo e tal, e ele recebe para poder auxiliar naquela conversa, né, inicial, quando a pessoa tem a condição, pode dizer, olha, você já chegou aqui e tal, né, aquela coisa toda, porque o papai adorava conversar, contar histórias, era bem do perfil dele. Isso veio através de 2 médiuns de maneira espontânea. Então, veja, né, a gente tem essa oportunidade, tanto de ver parentes, como também pessoas que, de certa forma, são os nossos companheiros, são nossos amigos, ou tem alguma, né, vinculação, mesmo que indireta ou um pouco distante, a gente acaba mais cedo ou mais tarde se reencontrando. Isso é maravilhoso, né? A doutrina espírita nos traz esse conhecimento que nos dá essa sensação, né? E não só sensação, mas realmente o sentimento de esperança, né? Da imortalidade da alma, daquele laço, aquele vínculo que não é quebrado, né? Verdade. Através do corpo, da morte do corpo físico, Não. né? Ele permanece. Permanece, porque o amor, ele é imortal, assim como o espírito. Quando a gente ama verdadeiramente, o amor não vai acabar nunca, não é? Então ele é alimentado pelos sentimentos, por isso que é bom. Às vezes, separou, né? Você vê em A Gênese, Allan Kardec, eu me lembro quando foi, inclusive, a desencarnação do papaizinho, aos 88 anos, quando teve o velório,
Ana, foram assim cerca de 120, 110, 120 pessoas. Havia 11 casas representadas, casas espíritas, representadas ali espontaneamente, né? Uhum. Uma coisa assim, a FEB acabou fazendo uma divulgação, divulgou até saiu o horário errado né, do sepultamento, depois eu fui lá e corrigi tudo, nem sabia que tinham divulgado, mas o importante é o seguinte, é que as pessoas foram espontaneamente. Aí teve até uma pessoa assim muito querida e disse assim: olha, eu estou aqui não é por você não, viu? Estou aqui pelo seu pai. Eu falei: graças a Deus, que ele é o papaizinho, ele tem mérito, né? Já se desprendeu, já foi, tá, eu agradeço. E esse mesmo casal, que era ele e a esposa, levaram um netinho, levaram um neto no Uhum. velório. Olha só, não tinha, eu acho que 9, 10 anos o menino, né? E ele quis ir. Então os avós aceitaram, levaram. E depois conversaram com ele. Ele disse que tinha gostado. Olha só, eu tinha gostado da experiência, porque ele nunca tinha visto assim e achou curioso. E o que ele achou mais interessante é que ninguém estava chorando lá. Assim, mas não era um velório, né? A morte não era para estar as pessoas chorando, né? Assim, meio que nervosas, desesperadas, né? Tristes. Ele não via isso, né? E aí ele achou isso interessante. E ainda disso, o que eu gostei também foi que alguém falou que a morte não é um adeus. A morte só é um até logo, um até breve. Isso, Ana, está em A Gênese, né? A gente estava dizendo algumas palavras, né, na condição de filho, e aí lembramos Allan Kardec em A Gênese e colocamos esse trecho. E o menino de 9, 10 anos depois falou para a avó veio falar para nós, né? Uhum. Achei tão interessante esse ponto, porque essa questão do amor que nunca morre. Então é consolador para nós. Uhum. É por isso que acreditar, e mais que acreditar, nós espíritas temos a certeza, porque a imortalidade é uma lei. Deus, quando nos criou espíritos, ele já nos criou, Ana, imortais. Ou Uhum. seja, nós nunca vamos morrer. O maior presente, a maior herança que Deus nos deixou, como, né, na condição de filhos, que nós somos desse Pai amoroso, foi a imortalidade. Então isso dá um alento para nós, olha, saber que aqui tudo passa, não ficar só, né, na existência material, no foco materialista, que tem coisas que transcendem, né, que a morte não existe, é só um passaporte para a verdadeira vida, que nós somos espíritos, vamos continuar sempre vivos e vamos ter ali o retorno de acordo com o nosso merecimento. Então é importante fazer o melhor, amar desde agora, ter a saudade assim, dos que partem, mas saudade saudável. Uhum. Não a saudade do choro que lamenta, que se revolta, que se rebela. Não. Mas aquele choro de uma, como a gente fala, de um luto necessário que precisa ser atravessado. Todos nós precisamos passar pelo luto, o luto da perda, porque a gente ainda tem muito sentimento de posse, Ana. É como se o ente querido fosse nosso, é da nossa família, é o meu pai, é minha mãe, é o meu filho, né? É Aham. meu. A gente tem aquelas coisas. Mas é natural, a gente sente saudade, a gente sente dor, a gente sente a falta, a ausência, porque a gente ama. A gente gostaria de estar assim, e pensa às vezes, oh, se eu pudesse ter mais um dia, mais uma hora, não é? Tem essa Uhum. sensação. Não sei se vocês estão nos acompanhando, já sentiram isso, mas é assim, de qualquer maneira, aconteceu. A gente tem que ter o quê? Aquela perspectiva esperançosa de que a morte não existe, de que a vida continua e que a gente mais cedo ou mais tarde vai se encontrar nesse quesito, né, do amor que permanece e que a gente deve alimentar cada vez mais. Se lembrou? Lembre com um bom pensamento, lembre de um momento alegre, agradeça a presença daquele ser com quem a gente teve o privilégio de conviver. Mesmo, Ana, que tenha sido difícil, mesmo queridos que estão nos acompanhando, que ficou alguma mágoa, alguma ofensa, alguma coisa atravessada, ore, peça perdão, siga em frente, porque o Espírito vai receber tudo isso de bom de nós, mas recebe também a nossa tristeza, a nossa angústia. Por isso, trabalhar os bons sentimentos para que nós nos sintamos bem e o espírito ente querido também que já partiu, né, para outra existência ou para outra vida que é verdadeira, retornou, ele também possa se sentir bem. Sim. E eu gosto muito da perspectiva que a doutrina espírita nos traz, principalmente quando se fala das obras que falam sobre a vida no plano espiritual, é que muitas vezes o que pode ser um motivo de tristeza para nós, né, quando um ente querido desencarna, né, aquela saudade, tudo isso que você falou, para os familiares que estão lá no plano espiritual, pode ser um motivo de grande alegria. É do mesmo Exatamente. jeito que para a gente, às vezes, quando vem um bebê para a família, né? Isso, Faz todo aquele enxoval, aquele preparo, aquela alegria de que está vindo ali isso. um bebê, um novo ser ali para aquela família. Lá no plano espiritual, né? Às vezes tem uma pessoa que está 80 anos aqui Isso. Aí encarnada e lá a retorna. alegria de recebê-los, né? Então é um verdadeiro ciclo,
né? É um ciclo da vida que é imortal, passando por uma existência que é temporária, né? Existência física, nossa vida aqui na matéria atualmente, ela teve um começo, está tendo desenvolvimento, Ana, e vai ter um fim, que é natural esse ciclo. Mas nós não começamos a existir no momento do nascimento, nem no momento da concepção, né, do óvulo pelo espermatozoide. Quando o espírito se une ao corpo, na verdade, ele já existe, ele já é um ser, né, um ser indivíduo, já é um ser inteligente, então ele já está vivo antes e vai continuar vivo depois. Por isso essa visão alentadora que a gente tem, André Luiz, que é, né, um espírito que traz para nós muitas obras sobre exatamente a vida no mundo espiritual, tem até uma coleção, são 13 livros, e a coleção se chama Vida no Mundo Espiritual, publicado pela FEB Editora. A psicografia de Chico Xavier, algumas obras de Valdo Vieira, em parceria com Chico, né? E o espírito é André Luiz. E sempre tem ali a apresentação de Emmanuel, né, trazendo para nós a obra do Chico. E a gente vê o seguinte: Emmanuel, quando apresenta esse novo amigo, que é André Luiz, que é um pseudônimo, na verdade, que ele adota, que era o irmão de Chico Xavier, né? Falou, ó, como é que tem que estar ao seu lado? Porque quando o Chico perguntou quem é esse novo amigo e tal, como é que eu vou chamá-lo? Aí ele próprio disse, como é que é o nome da pessoa ao seu lado ali, que era o irmão, né, de Chico? Ele falou, é André Luiz, então me chame de André Luiz, porque ele não queria revelar a personalidade. Isso pode dizer, inclusive, o anonimato, como fez Allan Kardec, né, como fez também André Luiz, é um significado de humildade. É importante, não é importante quem você assim foi de personalidade, o importante é quem você é no sentido do que você faz, do que você conquista de verdadeira, né, propriedade espiritual, como são os valores. Então, Emmanuel vai dizer no fechamento da apresentação desse novo amigo, vai dizer que nós todos precisamos de espiritualismo, que isso nos traz muito bem, você acreditar em alguma coisa além da matéria, porque quando bate a dificuldade, eu já ouvi, Ana, autoras, inclusive mulheres mesmo, colocando assim, de maneira enfática, que a maior dificuldade é quando você está chegando perto da morte, já porque já vai avançando na idade, vai chegar um momento que você vai, né, vai perecer o corpo, e a pessoa dizer assim, não tenho perspectiva. Eu estou prestes a morrer e eu não sei o que vai acontecer. Eu nem sei se eu vou continuar existindo. Ela disse, é o maior sofrimento. Veja, quando você tem essa perspectiva da espiritualidade, né, do espiritualismo, que é o sistema do espírito, ou seja, alguma coisa existe além da matéria, eu sei que eu não vou morrer, que eu continuo vivo. E é interessante nesse sentido, porque André Luiz vai dizer, a maior surpresa com que me defrontei após a morte foi com a vida. Ele não esperava continuar vivo, porque ele não tinha noção, era lá, né, não se ligava muito a isso e tal. E aí, quando ele se dá, eu estou vivo, não morri. Daí ele não se admitia, inclusive ele nem admitia que tinha morrido, muito menos que tinha sido um autocida, né, naquela situação toda, que o livro Nosso Lar narra, que vale a pena ser lido, assim como toda a coleção, mas ele estava ali, se surpreendeu diante da vida, né, com a morte tendo passado, porque a morte é só esse passaporte para a gente chegar à vida. E Emmanuel vai dizer, a gente precisa também do espiritismo, aqueles que se associam, que querem conhecer, beleza, tá bom, mas a gente precisa muito mais. Para além do espiritualismo do espiritismo, a gente precisa de espiritualidade. Então, o que vai contar, independentemente de religião, é a espiritualidade que a gente tem. E essa espiritualidade são os valores que a gente cultiva no pensamento, no sentimento, na nossa postura e principalmente nas nossas ações, além das palavras. Isso que vai levar, não é, à ascensão, à evolução, à alegria espiritual, ao bem-estar, às bem-aventuranças que Jesus nos promete, mas que a gente tem que merecer pelo esforço próprio. Perfeito. É cabeça, coração e mãos, né? Isso, você está citando a Pestalozzi, Pestalozzi. Né? Isso aí. Então agora nós vamos para o nosso primeiro quadro, que é o quadro O Convidado Indica, onde o nosso convidado irá indicar alguma obra ou palestra, algum livro relacionado a essa temática de hoje. E aí, Geraldo, o que você nos indica hoje? Ana, tem que ser um só. Não, pode ser mais de um. Tá, né? Bom. Eu vou começar com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra, ela é até bem conhecida, sabe? Assim, muitas pessoas, mesmo não espíritas, a conhecem, adquirem ou ganham de presente. É o livro espírita realmente de maior, assim, digamos, divulgação. Ainda bem que é ele, porque ele não é o evangelho dos espíritas, como alguns pensam, né? É o próprio evangelho de Jesus à luz do espiritismo. É ali quando Allan Kardec, o codificador,
Ele pega 5 partes do Evangelho, né, do próprio Cristo ali, vai pegar os ensinos da vida do Cristo, que seriam uma espécie de biografia, né, que é a primeira parte, então seria uma biografia do Cristo. Os milagres seriam uma segunda parte dos evangelhos, as predições outra parte, né, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, e uma parte última que seria, né, o ensino moral. Kardec exclui as primeiras partes, 4 partes, que podem ser polêmicas e tudo mais, e se fundamenta no Evangelho segundo o Espiritismo na 5ª parte, que é o ensino moral. O ensino moral está na humildade e na caridade, que é a bandeira do amor que todo mundo pode alçar, todo mundo pode tremular, todo mundo pode levar aonde for, independentemente de crença, de condição, entendeu, social, econômica, de gênero, não importa, qualquer pessoa pode praticar a caridade, qualquer pessoa pode e deve ser humilde, que são as 2 maiores virtudes. Então, eu indico o Evangelho. No capítulo 3º, especialmente desta obra, Kardec desenvolve aquele ensinamento que está no próprio Evangelho, quando Cristo vai dizer assim, e isso está tão bonito, está em João, no capítulo 14, né, do João, o apóstolo João, discípulo amado, não é assim, que conviveu com Cristo, inclusive. Aliás, foi o único, Ana, que não foi morto pela pena capital, seja da crucificação, da decapitação ou do enforcamento, do apedrejamento, que era comum acontecer naquela época. Esses 4 tipos assim, mas no caso, João não foi, ele foi exilado, deportado para a ilha de Patmos, ficou até em idade avançada e lá escreveu, né, o 4º Evangelho e também o Apocalipse que ele escreveu lá, né, o livro da Revelação. Bom, e aí em João 14 tem assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, já vou-lo teria dito. Vou para vos preparar o lugar e voltarei. É assim, para, né, apontar todo o caminho e tal. E ali estavam os discípulos, né, tinha lá, de repente, né, Tomé pergunta, mas Senhor, né, para onde vais? Nós não sabemos qual é o caminho, como é que fazemos? Você parece criancinha, né? Aí Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. E aí Jesus vai conversando aquela coisa linda. E essas muitas moradas na casa de meu Pai são os diversos mundos que existem, né, nesses diversos universos, né, nesse multiverso infinito criado por Deus. Então, vários planetas, sistemas, galáxias que nós temos aí, não é? Para nós, como espíritos, né, seres vivos, habitarmos. Isso é uma benção. Então, sobre essa temática, inclusive, da vida no mundo espiritual, vale a pena a leitura do livro o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, que é outra obra que você citou também, tem a segunda parte. A primeira é toda a parte doutrinária, filosófica. A segunda parte do livro vai trazer entrevistas que Allan Kardec faz com espíritos em 5 categorias que ele classifica, desde espíritos felizes, espíritos sofredores, endurecidos, suicidas e também aqueles que estão passando, né, por expiações difíceis na Terra, que passaram. Ele vai e conversa com esses indivíduos. O Sansão, mesmo que foi um membro que integrou a chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, combinou com Kardec, falou, olha, quando eu desencarnar, eu quero ser evocado no meu túmulo, ou lá no meu túmulo, no meu sepultamento, ou antes disso, no meu velório. Vocês estão entendendo, gente? No velório, estava lá o corpo estendido, né, no velório, sendo velado, e Kardec conversando com o espírito assim mais ao lado, fazendo perguntas para ele, e ele dizendo um monte de coisa. Está lá o primeiro espírito que se manifesta, né, na segunda parte do Céu e Inferno. E um outro livro que eu queria indicar, só para fechar, é o A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Esse é um livro, é um calhamaço, né? Assim, são muitas páginas, mas o que ele faz? Ele pega esses 13 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, por isso a recomendação desse conjunto, porque estamos recomendando os 13 outros. Então tem lá, né, o resumo do nosso lar, dos mensageiros, missionários, obreiros, e vai até chegar ao E a Vida Continua. Vocês se lembram, gente, o nosso lar virou filme, o A Vida Continua virou filme, os mensageiros virou filme mais recentemente, né, e os outros também vão virando filme. É uma beleza. Então, a gente tem ali nesse estudo, né, da obra de André Luiz, que é uma espécie de repositório, uma obra de referência para facilitar o acesso a esse outro conteúdo, né, da fonte primária, que são esses 13 livros, a gente vai ver ali o resumo de cada um dos livros, o resumo de cada um dos capítulos de cada um desses livros,
tem ali uma mini biografia dos personagens citados por André Luiz, são mais de 400. Tem um vocabulário com mais de 1.500 termos, praticamente quase 1.500 termos, palavras que não são tão fáceis, está lá o significado. Tem uma coletânea de mais de 40 orações, né, que André Luiz vai colocando assim, né, na fala dos personagens. Nós temos também o quê? Tem um índice que vai resgatar todo o conteúdo da obra para a gente poder acessar onde está tais informações. Temos ainda o que mais? E tem uma coisa importantíssima, que é como se fosse assim uma antecipação, uma previsão científica e tecnológica na obra de André Luiz, dessas questões assim que a gente ainda está descobrindo agora ou ainda não descobriu. Por exemplo, ele previu o computador. Isso nas obras ali da década de 40, gente, né? O telefone celular, o GPS, a projeção em 3D, né? A questão aqui nós estamos numa sala que está toda, né? Tem assim um certo abafamento, né? Ele está assim para evitar o ruído externo e tal. Ele também previu isso citado assim, nas obras mesmo, né? E a gente vai nisso daí, coloca o assunto videofone, por exemplo. Você imagina, videofone da década de 40, gente, que é isso? Agora que a gente tem, né? Assim, você tem o celular, os aparelhos, então, você fica mais fácil, mas o GPS mesmo, que foi previsto lá, que o André Luiz coloca. E aí a gente coloca a narrativa no trechinho onde aparece e cita o livro, para poder facilitar o estudo. Então, é uma recomendação que a gente faz. Maravilha. Já tem muita coisa, né? Para quem está iniciando, já tem aí, livros riquíssimos de conteúdo para já começar os estudos, né? E agora, para finalizar, nós vamos para um quadro maravilhoso que é Verdade ou Mito sobre o Espiritismo. Então, Geraldo, verdade ou mito que o nosso lar, que você acabou de citar, né, das obras de André Luiz, é o céu e o umbral é o inferno para os espíritas. E aí, verdade ou mito? Mito. Na verdade, o nosso lar é uma colônia espiritual. Ela está, entre aspas, né, geograficamente sobre o Rio de Janeiro, embora a gente saiba que essas colônias, né, vão refletir muito mais o estado consciencial nosso. Então, não é mais a questão da circunscrição do local físico propriamente, mas o mais importante é que a gente se afinize, né, com essas colônias pelo nosso estado psíquico e emocional. Então, o nosso lar, inclusive, na estrutura que a gente aprende no livro, tem 6 ministérios. E desses 6 ministérios, só 2 estão mais, né, ligados assim, digamos, à espiritualidade mais elevada, superior. Né? Nós temos 2 que estão intermediários e 2 diretamente vinculados ao umbral, praticamente, que é esse estágio temporário de dor, de depuração, que a gente também não chama de inferno. Porque, Ana, pareceria o inferno como se fosse um estado eterno de dor. Kardec vai tratar no Céu e Inferno, exatamente do céu, do inferno, do purgatório, explica tudo isso, né? As penas, né, dos gozos futuros, está na 4ª parte do livro dos Espíritos, que deu origem ao Céu e Inferno, para dizer que nenhum estado ele é permanente, é eterno. Né? Na verdade, o sofrimento ele passa e ele é inerente à imperfeição do espírito. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, o sofrimento vai diminuindo. Então, quanto mais inferior a gente for, mais a gente sofre. Se a gente vai evoluindo, fruto do esforço, né, da aquisição da inteligência, da prática do bem, a gente vai se sentindo mais leve, cumpridores dos nossos deveres e, consequentemente, a gente vai tendo um alívio, vai se sentindo mais com a consciência, né, assim, liberta, o despertar consciencial para a gente seguir em frente livres, não é? Então, é um mito nesse sentido, porque você não vai pensar, vou para o céu né, que não vou fazer nada. Pelo contrário, se você for para qualquer colônia, existem inúmeras colônias, né, em todos os países, você vai para trabalhar, vai para aprender, não vai ficar à toa, né, como se fosse uma beatitude. E também não vai para um local que você fica sofrendo irremediavelmente, não. Mesmo passando temporariamente por um umbral, que é um estágio, eu até brinco assim, vai ser difícil nós não passarmos pelo umbral após a desencarnação. A questão é quanto tempo? Nem não permanecer no umbral, ou permanecer o mínimo de tempo possível, né? Agora, porque no umbral é como se estivesse passando uma porta, é uma passagem, uma travessia. Então, se a gente conseguir ir direto, né, não precisar estar ali, tudo bem, mas na nossa condição é perfeitamente comum e explicável. Kardec explica no Livro dos Espíritos.
toda vez que a gente desencarna, Ana, a gente passa por um processo natural de perturbação para se readaptar ao novo mundo que a gente está retornando, na verdade, que a gente já conhecia anteriormente, mas a gente não se lembrava, então você tem que se readaptar, porque o tempo de existência material aqui também, quando a gente foi voltar do plano espiritual para o plano material, a gente precisou passar por um estado meio de perturbação para a gente começar a se adaptar à existência, que não é tão simples. Veja que é esses altos e baixos, essas idas e vindas, que por hora, né, nesse processo que a gente vive, parece meio de bipolarismo, né, que a gente hora está assim, hora está assado, hora está bem, hora está mal, enfim, hora está numa posição de felicidade e hora de angústia, a gente vai cada vez mais passando por esse processo até chegar a um ponto em que nós vamos ter o estado de equilíbrio, de harmonia, né, de fraternidade e solidariedade já mais presentes de forma espontânea. Aí tudo vai ficar mais equilibrado e harmônico na nossa vida. Maravilha! Então, gostaria de te agradecer, Geraldo. Finalizamos o nosso episódio. Gratidão por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui esclarecer essa temática tão importante para a gente. Espero que numa próxima temporada, numa terceira, numa quarta, né, você possa estar aqui conosco também, trazendo outras elucidações. Então, muito obrigada por você estar aqui. Né, gostaria de dar alguma última palavra para os nossos telespectadores. Olha, Ana, aqui é só agradecer, né, aos nossos queridos que estão acompanhando neste momento, que presenciaram esse primeiro episódio dessa segunda etapa, né, segunda parte tão bonita. Parabéns aí pelo podcast, né? Pode evoluir. Pode evoluir, todos nós podemos evoluir, que aliás é um princípio fundamental da doutrina espírita, que é uma lei natural, uma lei divina, que é a lei de evolução, né? Todos nós estamos evoluindo. O Espiritismo coloca que nós estamos aqui para melhorar, né? O Espiritismo ele promove um trabalho, né, de reforma, de renovação íntima, e o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral, e transformação para melhor, né? E é reconhecido também pelos esforços que emprega em domar, né, as suas más inclinações. Quer dizer, a gente dá uma gerenciada nessas más tendências e vamos procurar melhorar. Então, isso pode evoluir, todos nós podemos evoluir e estamos evoluindo. Então, muito obrigado, Ana, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho e vamos seguir em frente. Então, para você que nos acompanhou até aqui, né, nos encontraremos no próximo episódio do Pode Evoluir.